Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, voltando à nossa grade de horários que vocês estão acostumados. Vídeos às 5h15 da manhã, vídeo ali por volta das 2h30 da tarde. E óbvio, depois do jogo de hoje à noite, teremos a nossa tradicional live, né? Cobertura hoje com time completo em São Januário. Estaremos eu, o Edu e o Lineker, né, fazendo essa cobertura exclusiva para vocês antes do jogo, durante a partida e depois também lá na coletiva de imprensa. Então a gente vai falar muito sobre a partida, né, expectativa. O Vasco que deve ter aí muitas mudanças no time titular. A gente está falando de uma ou duas, não. A gente está falando de 4 ou até 5 alterações em referência à última partida do Vasco contra o Atlético Mineiro. Então a gente vai trazer todos os detalhes. Vamos falar um pouquinho também sobre a equipe Sub-20, que hoje começa a disputa da final do Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo. Então a gente vai trazer para vocês o horário e onde você pode assistir esse jogão da molecada. E também vamos falar um pouquinho aí sobre a situação da parada FIFA, que pode beneficiar e muito um atleta que o Vasco contratou recentemente. E também vamos dar uma pincelada aí sobre a situação do futuro da Vasco SAF, porque ontem a 777 Partners tomou uma decisão muito importante que pode ter um impacto aí muito positivo no futuro do nosso clube. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês vascaínos, vascaínas que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, você que quer ficar bem informado, quer ficar por dentro de todas as notícias, todas as informações, vem fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube. Só você correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho, se inscrever aqui no nosso canal e ó, não pode esquecer também de dar aquela moral, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo, né, que é super importante para o crescimento e para a divulgação do nosso trabalho. E rapaziada, aproveitando que o vídeo está começando, queria lembrar a galera que quiser hoje, depois do jogo do Vasco contra o Juventude, tá participando aí de um sorteio de 10, isso mesmo, 10 camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, camisa branca de jogo. Para você participar desse sorteio é só você tá inscrito, né? Tá cadastrado lá no site da Betwinner. Então corre lá no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro. E se você já é cadastrado, você também tá participando, tá? Mas para participar todo mundo, né, além de estar cadastrado, tem que fazer um depósito de pelo menos cinco reais, molezinha, né? Todo mundo tem 5 prata aí, então corre lá para você poder participar, faça o seu cadastro. E ó, não esquece, tá? Hoje tem jogo, Vasco e Juventude, e lá na Betwinner o Vasco tá pagando R$3 a vitória do Gigante da Colina para cada R$1 que você apostar. Então vamos dizer, apostou R$100, o Vasco venceu, vai levar trezentão, vai levar R$300 para casa. Então não perca essa oportunidade de estar ganhando uma camisa e estar botando uma grana no bolso hoje com a vitória do Gigante da Colina, beleza? Bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre um jogador que muita gente vem me perguntando. Pô, Mário, o que está acontecendo com o suíço, né? O Maxime Domingues? O Vasco contratou, pagou uma grana alta por ele, né? Mais de 10 milhões de reais, e o cara praticamente não jogou até agora, né? Entrou 10 minutos só naquele jogo contra o Palmeiras. E a galera querendo saber, tá machucado, não é o jogador que a gente imaginava. E não é isso, cara. O cara tá tendo um pouquinho de dificuldade de adaptação ainda ao futebol, né? Brasileiro, que eu digo, né? Muito pegado, muito corrido, muito físico. E o Rafael Paiva, nosso treinador, na última coletiva, na última entrevista, ele falou, ó, precisa de um pouco mais de tempo. E aí, ontem a gente conversando com algumas pessoas de dentro do Vasco, eles falaram que essa parada que a gente vai ter agora da data FIFA, né, jogos aí de seleção, vai ser excelente para essa adaptação mais acelerada do Maxime Domingues, né, para que ele possa ser mais utilizado aí pelo professor Rafael Paiva já no decorrer dessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mudando um pouquinho de assunto agora, vamos falar sobre a base do Vasco, porque hoje teremos a primeira partida da final do Campeonato Carioca. E é clássico, tá? É Vasco e Flamengo e Vasco. Hoje é o primeiro jogo, a partida vai ser lá no estádio. No estádio não, né? Que é lá no estádio. Um projeto de estádio que é a Gávea. É um estádio aí que, pô, tem capacidade, sei lá, para 400, 500 pessoas. Mas o primeiro jogo vai ser lá, mando do Flamengo, né? E o segundo jogo em São Januário, mando do Vasco. A partida será às 10 horas da manhã, horário de Brasília, com transmissão ao vivo e imagem na Vasco TV. A gente vai ter alguns reforços, né? Alguns meninos que jogam no profissional, como Lincoln, se eu não me engano, o JP, atuando, né? Reforçando a equipe sub-20 do Vasco. Então, quem quiser acompanhar, 10 da manhã, hoje, agora, daqui a pouco, né? A equipe aí do Vasco enfrentando o Flamengo
com transmissão da Vasco TV, que é o canal oficial do Vasco aqui no YouTube, beleza? Falar um pouquinho agora sobre o jogo, né? Partida de logo mais, jogo às 9 da noite, São Januário lotado, todos os ingressos já vendidos, né? Então, esgotados, né, os ingressos para a partida de hoje à noite, apoio incondicional da torcida vascaína, e para mim vai ser um ótimo teste, né, uma ótima preparação para o Vasco aí, para o próximo jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Mas a gente não pode esquecer que além do jogo de hoje contra o Juventude, o Vasco ainda enfrenta o São Paulo antes da partida contra o Atlético Mineiro, e hoje teremos aí provavelmente muitas mudanças no time titular. O Juventude é um time que vai muito mal fora de casa, né? Tem muita dificuldade, só conseguiu uma vitória esse ano no Campeonato Brasileiro jogando como visitante. Não vai contar com o principal jogador deles, né? Que é o armador Nenê, ídolo da torcida vascaína. Então o Juventude vem desfalcado, vem para poder tentar pelo menos um empate, né? Botar água no chope do Vasco. E do lado do Vasco, o Rafael Paiva deve mexer bastante na equipe. Primeira mudança aí que eu acho que todo mundo vai comemorar, acho que os vascaínos aí estão injuriados, chateados, é a saída do Léo Pelé, né? Todo mundo aí querendo ver o Maicon e o João Vitor na zaga. E parece que finalmente a gente vai comemorar que essa dupla de zaga deve voltar e atuar juntas, né? Lembrando que o Maicon e o João Vitor jogando juntos como titulares, o Vasco tem um melhor aproveitamento dentro desse Campeonato Brasileiro aí, com essa dupla de zaga. Outra mudança que a gente também deve ter era no setor de meio de campo, né? Praticamente confirmada, porque o Matheus Cocão está suspenso, não poderá jogar o jogo de hoje, né? Levou cartão vermelho no último jogo contra o Cruzeiro, então volta ao meio de campo Juan Esforza. Agora a situação de Coutinho e Payet, quem será o titular do meio de campo? Ontem foi falado que o Payet poderia voltar ao time, né? Poderia voltar a ser aproveitado começando a partida. Porém, Coutinho está 100%, não teve lesão no último jogo, treinou ontem como titular. Então a tendência é que o Coutinho comece o jogo, até para ganhar mais ritmo, né, para poder acelerar esse processo de readaptação dele ao futebol brasileiro. E fico contente, cara. Para mim, a última partida do Coutinho foi a melhor dele com a camisa do Vasco desde o retorno dele, né, para São Januário. Então, o meio de campo ali deve ter essa alteração com a entrada do Esforza, mas Coutinho deve ser mantido. E ó, novidade no ataque, tá? A gente deve ter mais uma mudança. E aí, vocês vão ficar bem surpresos com um jogador que pode começar o jogo de hoje à noite aí como titular. De um lado, Emerson Rodrigues, foi bem no último jogo, deu assistência para o Coutinho. Centralizado, Pablo Verratti, tem nem o que falar, é o nosso craque, é o nosso artilheiro, nosso capitão, com certeza essa referência ali no ataque do Vasco. Mas o outro atacante, né, o terceiro atacante, até antes de eu falar, pedir para a galera deixar nos comentários, sabem quem pode ser esse jogador? Muita gente vai falar, Mário, pode ser o Jean Davi, pode ser o Ryan voltando a ser titular, pode ser o Maxime Domingues, pode ser o Dimitri Payet. Nananina não, sabe quem treinou ontem como titular? Acreditem vocês ou não, Alex Teixeira. Pois é, ele mesmo aí pode voltar a ter oportunidade e hoje até começando o jogo como titular aí, sob o comando do Rafael Paiva. Parece que está agradando nos treinos, parece que o Paiva ficou impressionado ali com a evolução que ele teve aí nas últimas semanas e pode ter essa oportunidade hoje de começar a partida ali como titular no jogo contra o Juventude. E aí eu pergunto para você, aprova a entrada do Alex Teixeira? Acha que é um jogador que pode ajudar? Vou falar para vocês, tá? Alex Teixeira, se realmente estiver bem fisicamente e se estiver realmente treinando da forma como foi passado pra gente, eu acho que ele é muito mais jogador que Jean Davi. Lembrando que Alex Teixeira e Jean Davi tem praticamente a mesma idade, tá? O Alex Teixeira tem 32 e o Jean Davi tem 31, então idades parecidas, não é um disparate muito grande. Então fica esse questionamento, fica essa dúvida aí para o torcedor vascaíno responder aqui embaixo nos comentários do nosso vídeo de hoje. E quero saber também de você, tá confiante, tá acreditando? Acha que o Vasco vai conseguir uma grande vitória hoje? Deixa aqui o seu palpite para esse jogão de logo mais. E ó, se tá acreditando na vitória, vai lá na BetWinner, né? E faz aquela fezinha, faz aquela apostinha para poder com certeza botar uma grana no bolso. E agora mudar um pouquinho de assunto, né? Ontem à tarde a gente soltou um vídeo aqui no canal falando sobre uma definição, né? Uma decisão da 777 Partners, né? Ela que já não tá mais dentro do Vasco por uma questão judicial, né? O Pedrinho, o pessoal ali que trabalha com o Pedrinho, conseguiu tirar eles do comando da Vasco SAF, porém a 777 ainda estava comandando o Hertha Berlim, o Génova da Itália, alguns outros clubes da Europa, e ontem tivemos a confirmação aí vinda oficialmente da Itália que a 777 colocou todos os clubes
de futebol dela à venda, né? Agora tá realmente no mercado, tá buscando vender os clubes, né? Tá buscando vender aí todas essas equipes que eles compraram no decorrer dos últimos 3 anos. Isso vai ser benéfico para o Vasco, porque vai destrancar, né, todo esse processo complicado que o Vasco estava vivendo, né? Sendo comandado pelo Pedrinho, mas judicialmente ainda numa briga. 777, ACAP, tem a Lane Hall também, então todo esse processo pode acabar sendo positivo e quem sabe no final do ano aí o Vasco já podendo ter aí um novo investidor chegando para comandar, né, para assumir a responsabilidade de tocar o futebol do Vasco, acredito eu, em conjuntura, né, de mãos dadas com o Pedrinho e com toda a rapaziada que hoje tá fazendo um grande trabalho no comando da Vasco SAF. E aí, gostaram dessa notícia? Deixa nos comentários a sua opinião, que a gente quer saber o que você pensa sobre isso, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e correr lá na BetWinner para poder tirar proveito da parceria e quem sabe levar uma camisa do Vasco hoje à noite para sua casa. Um abraço, tamo junto.